Olá a todos, sejam todos bem-vindos. E nós temos que ter uma responsabilidade muito grande. A responsabilidade, ela vem com conhecimento. Não adianta você querer ter responsabilidade se você não tem conhecimento. Qual é a responsabilidade que você vai ter em pôr em prática algo que precisa ter responsabilidade, precisa ter conhecimento técnico? Eu já ouvi o atual presidente dizer que não precisa a pessoa ter conhecimento técnico, só precisam serem políticos. E olha o que deu nos últimos 16 anos, vamos dizer 20 anos. O que deu nesses 16 anos? Quais são os escândalos e quem são as pessoas que fizeram com que esses escândalos viessem a florir? Essa fratura, essa imundície que estourou no Brasil nos últimos anos. As pessoas hoje elas estão sendo tratadas como politicamente correto, como se essas pessoas fossem os bandidos. Os mocinhos são aqueles que assaltou e então o xerife não permitiu levar o dinheiro. Aí essas pessoas, elas são maus, são os genocidas, são os perversos, são esses que não permitiram que a política de alcance social viesse a alcançar essas pessoas. É essa situação, é esse ponto em que as pessoas se enganam. Estão sempre usando as pessoas, sempre usando os coitados, os pobres. Vamos fazer a divisão dos bens, Robin Hood, vamos roubar dos ricos para distribuir aos pobres. Mas os pobres, eles precisam de quanto para saírem e serem, como podemos dizer, tudo comum, tudo normal entre todos? Eu acredito o seguinte, eu vou usar uma frase de Aristóteles e Platão, que diz assim: a política é muito boa, República, de Platão. A política é um bem comum. Aristóteles também falou justamente é muito parecida às suas representações em relação à política e aí à república. Mas se você conseguir ler os dois, você vai entender muito mais do que você possa imaginar. Como, por exemplo, Thomas Hobbes. Se você ler Thomas Hobbes, você vai compreender justamente a finalidade do que é o poder. Então, o que nós estamos assistindo hoje no Brasil nós estamos de camarote. Nós estamos como se estivéssemos pagando para assistir um filme de terror. Um filme de terror que nós fazemos parte. E as pessoas não querem entender que faz parte desse filme de terror. As pessoas querem entender que são partidários. As pessoas querem entender que são polarizados. Olha, eu sou PT, não, eu sou PT, eu sou PSDB, não, eu sou... Já deu para perceber que não existe mais os partidos políticos surgindo, só existe hoje o PL e o PT? Não existe mais PSDB, não existe mais a guerra das tesouras, os bolcheviques, não existe mais isso, já deu para entender, só que eles estão trabalhando, meu cara. As tesouras estão trabalhando. Já deu para perceber que nós estamos vivendo uma luta, que nós somos os telespectadores desse ringue em que nós é que deveríamos estar como coadjuvante dentro de um conhecimento e estamos assistindo deputados e senadores se gladiando pelo poder. Quem pode mais? E que você não está envolvido para a resposta, para um ponto de equilíbrio da forma geral? Você é o que está assistindo, você pagou com seu dinheiro? Você permitiu essa quantia sair do erário para assistir? Você está pagando ser roubado, está pagando para ser assaltado, está pagando para perder seus direitos políticos, perder seus direitos constitucionais, perder seus direitos como cidadão, perder seus direitos como soberania. Você está assistindo tudo isso sair dentro do seu controle e você simplesmente está tranquilo? Nós temos deputados que se controlar, estão discutindo esses assuntos por nós, porque são... Você acredita nessa história? Você acredita nesses pontos? Aonde você quer ir? Qual é o país que você quer ir? Você quer ir para o país da Alice?
O passaporte é esse, você acreditar nessas coisas. O passaporte é justamente esse. Quer ir para a terra do Peter Pan, ser criança? O passaporte também é esse. Do João e Maria também. Pezinho de feijão também. Do ganso dos ovos de ouro também esse passaporte. Esse passaporte é você ter essa crença de o que está acontecendo naquele Congresso Nacional beneficiará você. O que na verdade o que nós estamos vendo no Congresso Nacional é justamente uma disputa de poder. Quem vai vencer? As mentiras estão aí, a Constituição está ali. As agressões são constantes. Os estupros, os roubos, os furtos, os latrocínios, feminicídios estão aí. Estão sempre criando narrativas, e o pior de tudo, narrativas não são mais nem a fala. Narrativas são grupos que se dispõem a fazer algo sabendo muito bem que a maior força está no Congresso Nacional. A nós nos restou o picadeiro, meu caro. Os valores estão sendo investidos. Bom que seria que estivéssemos hoje nas arquibancadas, mas nós estamos hoje no picadeiro. As disputas ela não vai alcançar a cada um de nós. Nós sabemos o que aconteceu. Todos, não é que nós sabemos da forma geral. As leis elas têm que ser postas em práticas. Mas para isso ser concretizado, é preciso que as pessoas tenham força de nação, força de soberania. Força de soberania. Uma força coercitiva que possa pôr ordem a essa desordem que se instalou nos poderes. Poderes que não foram postas divinamente, foram postas e constituídas por formação da nação. Nós temos invasão de tudo que é canto, nós sabemos o que isso vai dar, nós sabemos para onde vão essas terras. Reforma agrária. Puxa vida, gente, isso é muito bom. Artigo 184 da nossa Constituição. Só cabe à União fazer isso e tem que indenizar essas terras de forma que o proprietário não possa ter nenhum dano. Que chama-se justamente produtividade da terra, produtividade da ação, baseado sobre aquilo que você produz. Se o Estado ver que não é produtivo, então ela vai usar como meio de ação social para a reforma agrária. Mas quem quer morar numa terra lá no meio do 200 quilômetros para a esquerda, 200 quilômetros para a direita, 300 quilômetros para o oeste, 300... Quem vai querer morar nisso? Põe a cabeça para funcionar. Tem algo acontecendo, são terras produtivas, alguém que se interessa, estão usando a máquina, usando os meios para que tenham posse naquelas terras. Se colocar você na Praça 7, por exemplo, nós estamos aqui em Minas Gerais, se colocar você na Praça 7 da cidade de Belo Horizonte, Praça 7, você não vai saber o que está ocorrendo em Betim, em Vespasiano, em Ribeirão das Neves, você não vai saber. Então podemos fazer a lavagem lá, vamos dizer, podemos extrair da terra a lavra. Quem vai saber que nós tiramos 300 toneladas de ouro? Raposa do Sol está lá. Quem vai saber disso? Quem vai saber disso? Quem vai querer morar nessas distâncias? Gente, põe a cabeça para funcionar. Tem alguém interessado em alguma coisa. Mas aí o que acontece? Vem a história, sabe aquela história da igualdade? Eu chamo isso de libertação, o libertário marxista foi instalado em tudo que é canto. Eu vou falar uma frase aqui, pode ser que as pessoas possam se ofender, mas dane-se.
Nem todos são iguais. É a frase mais perigosa que a gente pode falar. Nem todos são iguais. Nem todos. Sabe por que nem todos são iguais? Porque tem uma frase e entra várias outras positivamente. A maioria esquece disso. Se não é comigo, é contra mim. Se não junta, espalha. Isso quem disse foi Cristo. Aí o que nós estamos vendo? Não, todo mundo é igual. Igual o cifrão que entra para vocês. Ah, mas isso é... Não, igual o cifrão. Ah, é. Porque ninguém age. Ele disse, ó, tá aqui o joio, tá aqui o trigo, tá aqui. E foi definindo as coisas. Mas as pessoas estão simplesmente dizendo, não, todo mundo são iguais. Isso é libertário, socialista, marxista. Tem nada de iguais, nós não somos iguais. Temos capacidades de desenvolver da melhor maneira possível e produzir para que outros também não possam, mas nunca iguais. Nunca tirar daqui para dar aqui. Todos vão ficar na mesma situação. Não somos iguais. Isso é a maior mentira que já inventaram na face da Terra. Mas as pessoas acreditam nisso. E isso se espalhou. A melhor forma de domínio é justamente essa. Um lado enrica, o outro não. O outro só vive da forma da migalha. E o que é que ocorre? Isso vai se espalhando. E os governos gostam de fazer esse tipo de assistencialismo. O Estado não foi criado para ser o Estado paterno, ele foi para produzir. É menos Estado, mais comércio. Não é mais Estado, menos comércio, porque isso produz desemprego, produz miséria, produz fome. Aí não é nada comum a todos. Comum é você perder o emprego hoje por via da sua escolha. Não quero mais ficar aqui, porque está muito pouco ali, estão me oferecendo. Você vai, amanhã você está trabalhando. Isso é que é comum. E a pessoa te renumera pelos teus valores e pelo teu saber. E não porque você é coitadinho, não. Nós estamos vivendo esse tipo de comportamento hoje. E é isso que nós estamos vivendo no Brasil. Enquanto tivermos com essas ideias, nós não vamos a lugar nenhum. E as disputas que nós estamos assistindo naquele Congresso Nacional não vai beneficiar nenhum de nós. É disputa de poder. Disputa de poder. De uma forma, mantém-se o Estado democrático ou mantém-se o Estado democrático social. Ou socialismo. Todos estão sabendo que pode ocorrer. Todos. Mas o aproveitamento da estupidez na prática da ganância é que vai fazer com que muitas coisas não possam ser postas em práticas. E não vão ser postas em práticas. Porque existe uma dormência social em todas as áreas, todas elas. Desde você se despertar, tomar por conhecimento, tomar por profundidade aquilo que tem que ser feito e tomar a soberania como parte dela e ser honesto. Qual é a vantagem de você associar com uma pessoa que não presta? Não me diga que todos são iguais, isso é mentira. Ponha uma fruta podre no meio das boas, as boas vão se estragar, meu caro. Você põe um mentiroso junto com quem fala a verdade, não, eu vou tentar resgatar esse mentiroso, você vai se ferrar. Você tem que sucumbir à mentira. Por isso que tem uma série de comportamentos numa certa área que as pessoas têm que nascer de novo. Porque se não nascer de novo, não consegue viver, meu caro. Pare com essas mentiradas, pare com essas conversas fiadas. Pare de conversas fiadas, é definido. As coisas são definidas até no mundo espiritual, são definidas na igreja. Olha, Jesus definiu uma coisa, vamos falar aqui de Jesus. Jesus definiu uma coisa, que crer está salvo, que não crer já está condenado. É isso, pronto, acabou-se. Mas vocês não conseguem ver isso, não, vamos... É igual a prática que nós estamos vendo hoje em relação às igrejas, e são muitos, é mesmo do governo desse aí, do PT. O que importa é encher os cofres. Ele está
Ele está tirando dinheiro de tudo que você possa imaginar, meu caro. Aumenta o imposto, aumenta a carga tributária, aumenta aquilo. Ah, não tem emprego. Dane-se, o empresário é que se vira lá de pagar. Aumenta as taxas dos empresários, aumenta... Só enchendo os cofres. Se fosse para distribuir, já tinha feito. Mas não é, né, meu caro? Não é. Mas tem gente dormente. Tomou óleo de freio, sabe? Tomou camomila com chá de maracujá, tá dormindo à toa. O Brasil só muda quando você despertar. Eu quero fazer alguma coisa. Aí o outro também quero. Vamos fazer isso, vamos fazer isso. Aí quando dois concordam entre si. Mas antes de dois concordarem da forma material, tem um que a gente tem que concordar antes. Vai agradar aquele que pode? Vai. Então vamos fazer. E a coisa sai certinha. O Brasil precisa levantar-se. E não é com esses que estão, não. É com os que vão sair do meio dessa multidão. Vai sair gente poderosa do meio dessa multidão para governar e fazer o que tem que ser feito. É isso que nós temos que fazer. Um abraço a todos e até mais. Deus salve esse Brasil.